Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez reunidos pelo Evangelho. Que a paz de Jesus nos ilumine, nos fortaleça, nos reequilibre. Nessa semana que se inicia, seja de luz, de paz, de fé e conhecimento para todos nós. E o nosso livro de hoje de estudos é o livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o capítulo é o 71, chama-se Em Nosso Trabalho. Começa com um trechinho da carta de Paulo aos Hebreus, no capítulo 3, versículo 4, que diz assim: Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Emmanuel vai explicar dizendo: O Supremo Senhor criou o universo, entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. E é muito interessante porque quando a gente está em dificuldades, a gente fala, Deus me ajude. Mas ele já organizou tudo. Quem bagunçou fomos nós. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. A gente sempre fala que quem constrói a morada em que a gente vai viver somos nós mesmos. Mas essa morada que ele está falando não é só a nossa casa física, mas principalmente a nossa casa espiritual. Às vezes o mundo está caindo aí pelas tabelas, acontecendo um monte de coisas, mas a gente está bem, a gente tem fé, a gente acredita, está cheio de esperança, então as coisas parecem menos difíceis. Em compensação, quando a gente está desequilibrado, não há coisa perfeita que esteja ao nosso lado, que a gente consegue interpretar como tal. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós, outros, deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. E isso é o livre-arbítrio. O mundo está aí com todas as possibilidades e, como Paulo mesmo diz, tudo nos é lícito. A gente pode tudo, realmente. Quando a gente fala que pode tudo, pode. Mas ele continua dizendo que nem tudo nos convém. Então a gente precisa escolher a nossa caminhada, porque não que as coisas ao redor estejam, existe essa coisa absolutamente certa ou aquela errada. Não, mas cada um tem um papel a desempenhar. Como diz assim, não dá para todo mundo ser médico, não dá para todo mundo ser político, presidente, governador, né? São essas coisas de alto valor que a gente dá uma importância muito grande, mas todo trabalho, todo lugar é importante e cada um nas suas obras. A natureza materna, rica de bênçãos em toda parte, a natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde exista alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O pai levanta fundamentos e estabelece leis. Os filhos contribuem na construção das obras e operam interferências. Então, tudo está presente na natureza de Deus. E todas as coisas estão aí para o nosso uso, para que a gente aprenda com elas. E é nesse aprendizado, nessa maneira como a gente vai usar os fundamentos e as leis da natureza, é que vai ditar como a gente vai aprender, crescer, melhorar, ou então trazer sofrimento, trazer angústias para a gente, que lá na frente, em algum momento, a gente vai ter que ressarcir. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. E aí a gente pede aquela desculpa de falar, mas foi o outro que não fez. Ah, foi aquele que não soube fazer. Ah, aquele que fez errado. Cada um segundo as suas obras, cada um fazendo a sua parte. Se o outro não fizer, muitas vezes vai sobrecarregar aqueles que estão fazendo alguma coisa. Mas até nisso, Deus sabe o que faz, porque às vezes o que o outro não completou, não conseguiu executar, é justamente a tarefa que a gente precisa para dar um passinho mais alto.
um passinho mais largo no nosso crescimento, se a gente não estiver reclamando, claro. Colaboremos no bem com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem às ilhas do isolacionismo. Isso significa que nós não somos donos da verdade, nem donos do mundo. Nós temos a nossa tarefa, muitas vezes somos sobrecarregados com tarefas e com atitudes que não deveriam ser nossas, deveriam ser de outras pessoas que não cumpriram a sua tarefa e vão sobrecarregar e a gente vai ter que se esforçar mais, mas a gente tem um ganho de aprender mais. Só que isso não pode fazer com que a gente se torne vaidoso e arrogante achando que só nós fazemos tudo, porque não é verdade. Por mais que a gente acredite que está sobrecarregado e muitas vezes estamos mesmo, não somos nós que carregamos o mundo nas costas. É difícil pensar sobre isso, porque a gente às vezes acorda de manhã com a certeza de que o globo está girando na nossa cabeça, mas não é. A gente precisa respirar fundo e entender que a nossa parte só nós vamos fazer. E se tiver alguma parte aí que alguém deixou no caminho e a gente quis pegar, a gente tem que tentar fazer da melhor forma possível. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente espera a evolução espiritual, o crescimento ou até o reconhecimento das pessoas com grandes obras, mas o nosso trabalho é diário, é como tomar banho, é como limpar a casa. Todos os dias a gente tem alguma coisinha para acrescentar, para fazer, para cuidar, e é nessa construção pequenininha que a gente conhece o todo, porque a gente também não daria conta de fazer a grande obra, porque se a gente não dá conta do mínimo, nós não daremos conta do máximo. Apresentamos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele destrua as particularidades em desacordo com os seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento. E aí ele quer dizer, para de reclamar do que acontece. Muitas vezes a gente pega a tarefa dos outros, a gente pega as angústias dos outros por vontade própria, que não nos pertence, mas a gente está tão angustiado em tentar resolver a vida do outro, até porque às vezes a nossa não está lá muito fácil, e é muito mais fácil dar palpite na vida dos outros do que tentar resolver os nossos problemas, porque afinal de contas é só falar. Mas ele diz para a gente destruir essas particularidades em desacordo com os propósitos divinos. Então, vamos fazer a nossa parte, auxiliando sempre que possível, mas entendendo que cada um caminha com as próprias pernas. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos e erguer a casa de nossa elevação e a construir o santuário que nos seja próprio. Então, toda a construção da natureza, tudo que tem na natureza, tudo no que nós chamamos de Deus, tem um propósito e ele é muito definido. Mas nós estamos, cada um de nós, matriculados nessa escola para fazer a nossa pequenina parte. Não mais do que isso. Deus não pede para que a gente dê provas espetaculares da nossa fé, principalmente quando a gente não está preparado, porque qualquer pedrinha no caminho faz a gente perder toda a construção que a gente conquistou. Então, nós formamos o campo mental em que vivemos. Hoje, por exemplo, está um dia bem fechado e a gente já acorda reclamando que o tempo está feio. Mas há alguns dias, alguns meses atrás, estávamos nós acordando com um calor insuportável e a gente reclamava da mesma maneira. Então, a questão não está no estado das coisas, mas no nosso estado de espírito para resolver as situações que nós formos capazes de trabalhar, de construir, de melhorar, porque às vezes não somos capazes e a gente também precisa entender as nossas limitações e sermos gentis e generosos conosco, porque estamos aprendendo e caminhamos devagar, mas com segurança para o nosso crescimento, para a nossa melhora e para a melhora do mundo ao nosso redor. E ele diz, no desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida
pertencem a Deus. E isso nos ensina humildade e reverência e agradecimento e gratidão por essa oportunidade que estamos recebendo de nos tornarmos pessoas melhores, aqueles que Deus espera que nós sejamos. E Ele confia. Nós é que precisamos ter um pouco mais de fé, de paciência, de coragem e de boa vontade para arregaçar as nossas mangas e aceitar o trabalho que nos é dado com alegria, porque devemos saber que tudo tem um propósito, e se esse é o nosso, vamos fazê-lo da melhor maneira possível. Que assim seja, graças a Deus. E aí a gente aproveita esse tempinho, e quando nós falamos em vibrações, é algo que a gente pode fazer a qualquer momento, que é mentalizar coisas boas para aqueles que estão ao nosso redor e assim para a gente também, para esse ambiente que nos acolhe, para que a gente crie esse ambiente, esse hálito, essa condição especial para que a gente possa habitar nela. Então, vibração é sempre pensamento de luz para aqueles que estão ao nosso redor e para nós mesmos. Por isso, nós envolvemos o nosso planeta Terra, que está precisando muito de vibrações positivas, de amor, de paz, de energias de fé, de equilíbrio para nós e para os nossos companheiros de caminhada nesse planeta. E a gente pede pelo nosso Brasil e faz vibrações de muita luz para que ser pátria do Evangelho signifique que nós sejamos exemplos de amor, de coragem e de fé para aqueles todos que nos olhem e que sigam os nossos passos. Nós vibramos pelos nossos irmãozinhos doentes, por aqueles que estão nas ruas, por aqueles que estão nos presídios, nos asilos, nos orfanatos, enfim, todos aqueles que de alguma maneira sofrem com as suas angústias, com seus problemas físicos, espirituais, materiais, que eles sejam socorridos na medida das suas necessidades. E fazemos uma vibração de muita luz para nós, para os nossos queridos, por aqueles que fazem parte mais intimamente do nosso dia, pelo nosso trabalho, abençoada oportunidade de sermos úteis, e deixamos uma vibração em branco com todo o nosso amor, para que o plano maior possa levar aonde for mais necessário. Graças a Deus. E encerramos com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus. Que seja uma excelente semana.